vocês, tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O sindicato esse está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, anote aí, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível no portal, na internet. Acesse o nosso site no www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de poder também acompanhar as matérias que são produzidas pela assessoria do sindicato para você, trabalhador e trabalhadora. Fique atento, participe. O sindicato é esse que é bem representado pelo nosso presidente Jorge Nazareno, o Jorginho. O tema do nosso programa de hoje é sobre a situação dos índios, das tribos indígenas no Brasil. O nosso convidado de hoje é o pastor Paulo Roberto da Silva, presidente do Instituto Abiala. Pastor Paulo Roberto, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de falar com todos vocês, de Osasco, e dar algumas opiniões e alguns relatórios sobre a situação dos povos indígenas no Brasil, em especial os Guaranis Kaiowá. Pastor, a população brasileira indígena no Brasil vem aumentando de forma contínua, uma taxa de crescimento de 3,5% ao ano. Esse número tende a crescer devido à continuidade dos esforços de proteção dos índios brasileiros. Eu lhe pergunto, além da proteção, a que se deve esse crescimento, pastor? Primeiramente, eu quero dizer que esse crescimento tem sido feito porque a sociedade civil tem despertado para a questão indígena e os direitos indígenas, de certa forma, estão sendo cada vez mais conquistados por eles, através da saúde, através da educação, embora temos algumas restrições sobre essa proteção que a gente esperava muito mais do governo brasileiro, Então a gente pode dizer que é mais pela teimosia dos índios em sobreviver e querer viver, do que mais pelas proteções que vêm do governo federal. Então, isso é um dado que eu gostaria de deixar bem claro, que os índios estão crescendo porque eles são teimosos, estão resistindo e estão defendendo os seus direitos. Agora, pastor, na sexta-feira passada, o Instituto Abiala organizou um ato em defesa da tribo Guarani Kaiowá. Queria que você explicasse aos nossos telespectadores como foi nessa sexta-feira e explica a eles também a situação da tribo. Muito bem, a gente agradece a todos que estiveram presentes nesse ato. Esse ato foi reivindicado por todas as capitais brasileiras. O dia 9 de novembro foi o dia onde o Brasil disse: eu sou Guarani Kaiowá. Então, eu estava participando inicialmente desejando ir para São Paulo fazer o ato, mas eu disse: não, eu moro em Osasco, então nós vamos trazer o ato também para Osasco. Então, eu falei com os companheiros de São Paulo, porque eu faço parte do Comitê Internacional de Apoio aos Índios Guarani Kaiowá, e então decidi fazer esse ato aqui. Então, vocês viram a importância desse ato, Osasco esteve presente, tivemos a participação muito valiosa do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, através do Jorginho, que nos disponibilizou os folhetos que foram distribuídos. Também a Secretaria do Meio Ambiente fez 2 faixas, ou seja, a sociedade de Osasco abraçou a causa e nós agradecemos porque não somente o Brasil lá fora, mas aqui também Osasco foi Guarani Kaiowá. Além do sindicato, que o senhor citou e outros parceiros, como o senhor viu a reação da população, da comunidade? Esteve interessado no assunto? Sim, apesar de ter sido pouco tempo de divulgação, foi mais através das redes sociais, Saiu uma matéria no jornal essa semana, saiu também a de vocês no dia, antes do ato, mas o importante foi através das redes sociais que nós mobilizamos as pessoas e os jovens estão sensibilizados com a questão
dos índios brasileiros, né? Em especial dos Guarani Kaiowás, e o resultado foi esse que vocês viram, né? Muita gente participando e também procurando saber como pode, a partir de agora, ajudar. Eu queria que o senhor falasse ainda do ato. Qual foi o principal motivo da manifestação, pastor Paulo, que aconteceu na sexta-feira passada? Qual foi o motivo maior, o objetivo maior? Olha, o motivo maior foi a necessidade que essas duas etnias estão passando no Brasil, certo? Claro que houve um vídeo que foi transmitido, uma reportagem sobre a carta, né, do cacique de Piritucuí, né, que falou que a sua aldeia não iria sair fácil do despejo que estava planejado. Então, com isso, essa reintegração de posse, né, que foi definida para que eles pudessem sair da área, causou neles uma comoção, um transtorno muito forte. Então, eles disseram que o governo poderia levar retroescavadeira para fazer um buraco para que enterrasse seus corpos, porque eles não iriam sair de lá vivos. Então, isso foi mal interpretado como um suicídio coletivo. Mas não, mas era uma resistência, né, pacífica a essa atitude de tirá-los daquela área que eles conquistaram. Então, com isso aí, todo mundo ficou sabendo dessa carta, né, e através da rede social nós estivemos mobilizando, né, e aí foi o início desse projeto no Brasil de defesa dos índios Guarani Kaiowá. Por isso que é bom ter pessoas como o senhor à frente desses atos, né, as pessoas que estão em volta, abraçando a causa, a própria sociedade, que estão vendo esse lado, né? Tão importante, por isso que a gente tem que sempre se unir e se interessar pelos assuntos nossos, né, no nosso cotidiano. E aí o índio é realmente uma história do nosso país, a gente tem que preservar e conservar isso. O tema do programa é a situação das tribos indígenas no Brasil. Meu convidado de hoje é o pastor Paulo Roberto da Silva, ele é presidente do Instituto Abiala. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saem daí. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary. Solidariedade. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças. E uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. Estamos de volta com o programa Visão Trabalhista Debate, lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa, visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa, situação das tribos indígenas no Brasil. Meu convidado é o pastor Paulo Roberto da Silva, presidente do Instituto Abiala. Presidente, antes de falar, pastor, sobre a questão da FUNAI, o senhor estava explicando no bloco anterior a defesa da tribo Guarani Kaiowá.
e depois o senhor falou da motivação, do motivo maior da manifestação. Esse problema que o senhor citou é frequente em outras tribos? Exatamente. Não somente os Guarani Kaiowá estão enfrentando esse dilema da demarcação das suas terras, mas várias aldeias, vários povos indígenas estão sofrendo a mesma ameaça, e nós trabalhamos em bloco em conjunto. Agora mesmo, há pouco tempo, os pataxós ranranrãs na Bahia, depois de quase 30 anos de luta pela sua terra, né, que foram invadidas pelo agronegócio, eles conquistaram o direito de ter a sua terra de volta, né, ou seja, foram 30 anos de luta e de muitas mortes, e isso não somente dos pataxós e ranranrãs, dos guaranis kaiowás, mas em várias partes do Brasil, isso é comum. Os índios estão acossados pelo agronegócio, pelas empresas, e muitas vezes empresas que deixam atrás de si um rastro de destruição para colocar o seu produto no comércio. Esse produto tem o sangue indígena no processo anterior. Então, nós queremos dizer que não somente os Guaranis Kaiowá, mas várias outras tribos indígenas estão passando por esse mesmo problema. É lamentável, né? Ouvir isso do nosso convidado, mas infelizmente é pura realidade. Mas por isso que a luta continua. E estamos juntos nessa luta, que é uma luta difícil, árdua, né, pastor? Não é fácil, mas pessoas como o senhor à frente desses objetivos que a gente espera e tem uma esperança. Pastor, antes de entrar na questão da FUNAI, aproveitando já que o senhor citou essa questão da invasão da terra indígena, a situação dos índios que moram próximo ao Belo Monte é semelhante? Muito bem, lá é um pouco diferente, porque eles ainda têm a mata, têm os rios ainda, então eles têm mais essa possibilidade de ter acesso à alimentação, ao peixe, ao fruto da terra, da floresta. Então, a situação deles, nesse sentido, é diferente dos Guaranis Kaiowá. Porém, a ameaça que paira sobre eles vai determinar que futuramente eles vão passar os mesmos problemas que os outros povos indígenas estão passando hoje. E por isso que Belo Monte é um empreendimento que vai trazer e gerar um desequilíbrio ecológico muito forte no ecossistema, né? As vantagens são muito poucas em relação às desvantagens e à perda da biodiversidade e à morte dos nossos índios que moram naquela região. Então, os índios lá pedem socorro, né, e a sociedade civil tem que se levantar para tentar impedir esse projeto faraônico que vai trazer repercussão para as novas gerações. Projeto faraônico. Bem colocado, pastor. Qual é a principal forma, pastor, de garantir aos índios o direito de viver em suas terras? É cumprir a Constituição. A Constituição de 1988, chamada também Constituição Cidadã, ela designou capítulos em relação às defesas dos povos indígenas. Um capítulo que foi dedicado exatamente para os povos indígenas. E nesse capítulo da Constituição, ali está muito bem elaborado as defesas dos direitos indígenas. Então, o que precisa realmente é apenas cumprir aquilo que a Constituição determina. Qual é o papel da FUNAI, então, nessa questão? Bom, a FUNAI é um órgão que foi criado substituindo o Serviço de Proteção aos Índios, um órgão governamental que, em tese, é para defender os interesses dos povos indígenas. Porém, o que acontece na prática é que a FUNAI é um órgão muito complicado. Dizem que ser presidente da FUNAI é mais difícil de ser presidente do Brasil. Então, é um órgão no qual, para defender os povos indígenas, a FUNAI ela entra em conflito com muitos interesses localizados, interesses poderosíssimos nas áreas indígenas, porque incide exatamente sobre áreas do patrimônio nacional, onde tem ainda florestas, onde tem ainda rios límpidos, onde tem matas, e essas regiões são muito disputadas hoje. Então, a FUNAI ela tem uma batata muito forte, quente na mão para administrar. Então, na verdade, a FUNAI ela tem um sentido que era para defender, mas na prática, segundo os índios, dizem que isso não está acontecendo, né? Porque a FUNAI ela está muitas vezes refém de interesses de terceiros, né? E quando chega na prática para a defesa dos povos indígenas, então os índios são os que mais reclamam da demora, né, para ter os seus direitos atendidos pela própria FUNAI. Palavra dos índios. Quais outros problemas os índios enfrentam
nesse momento que nós vivemos? Olha, os índios brasileiros, eles estão enfrentando, além desse problema da terra, eles também enfrentam o problema que a sua cultura não é valorizada, né? As crianças indígenas e os índios que estão próximos das cidades, eles sofrem preconceito das pessoas. Outro problema indígena é a questão do alcoolismo. Por quê? Porque uma das formas de conquista foi introduzir no meio dos índios a questão do álcool e da bebida. E eles, então, muitos deles, despreparados, né, começaram a beber, né, e o índice de alcoolismo entre os povos indígenas que estão cerca da cidade é muito alto, né? Também um grande problema é projetos que não existem, que possam dar desenvolvimento para os índios. Então, o governo prefere mandar cestas básicas. Dizem que 90% dos povos dos índios Guaranis Kaiowá recebe cesta básica para sobreviver. Ora, isso é terrível, né? Porque eles, antigamente, eles viviam da caça, da pesca, eles tinham a sua monocultura, as suas formas de sobrevivência própria. E agora, dependendo de cesta básica, e é uma cesta muito reduzida, né? E nem sempre de boa qualidade, e isso é muito ruim para os povos indígenas, que gostam de trabalhar e querem ter a possibilidade de desenvolver. Vamos ficar atentos, vamos acompanhar, né, pastor? Vamos ficar atentos para que esses projetos, trabalhos sejam aí atendidos da forma melhor possível, né? Estamos de olho. Então tá bom. Nós vamos para um breve intervalo. Estou aqui falando com o pastor Paulo Roberto da Silva, do presidente do Instituto Abiala, falando do tema situação das tribos indígenas no Brasil. Nós vamos rapidinho para o intervalo e já volto com ele para falar sobre a FUNAI, por que os índios estão migrando para as áreas urbanas. Vai saber muito mais depois do intervalo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Esta árvore nunca precisará ser derrubada para fazer a muleta que jamais será usada. Pela criança que não irá contrair pólio. Por ter sido imunizada a tempo. Graças à dedicação de pessoas dispostas a contribuir. Você pode ajudar o Rotary a eliminar a pólio agora. Acesse www.rotary.org. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Betti. Fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Participe do programa através do nosso canal eletrônico, visãoemdebate@com.br. Situação das tribos indígenas no Brasil, o tema do programa de hoje. Meu convidado que está aqui é o pastor Paulo Roberto da Silva. Pastor, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a atual população indígena do Brasil é de aproximadamente 345 mil indivíduos, representando aí 0,2% da população brasileira.
Esse dado considera apenas aqueles que vivem em aldeias. Há, porém, contudo, estimativas que existem em 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. Pergunto ao senhor, a que se deve essa migração para as cidades? Muito bem, essa migração, na verdade, ela tem sido uma migração forçada. Okay? Assim como, por exemplo, o êxodo rural dos nordestinos, devido à seca e à falta de projetos no Nordeste, fizeram com que muitos viessem aqui para São Paulo, naquele imaginário coletivo de que São Paulo era a solução para os seus problemas. O mesmo aconteceu também com os negros, que depois da suposta libertação deles, muitos foram para a cidade. E na cidade eles tornaram-se os biscateiros, aqueles que tinham os trabalhos mais difíceis, braçais, etc. O mesmo também podemos dizer que acontece com os povos indígenas. Devido à deficiência que eles enfrentam de manter-se na terra, porque está escassa dos recursos naturais, muitos deles foram forçados a migrar para a cidade. Só que, ao chegar na cidade, eles encontram uma disputa muito desleal. Além do preconceito, né? Além do preconceito, eles, então, para disputar na cidade, eles levam desvantagem, porque, às vezes, não fala a língua portuguesa, muitas vezes eles não têm uma profissão, não têm uma escolaridade que a cidade exige. Então, o que acontece com os índios? Eles ficam nas cidades, nas periferias, morando em favelas, e com isso... A tendência para a marginalidade é muito grande, então? Tem números para isso? Não tem, porque os índios, na sua cosmovisão, eles são pessoas que não são gananciosas, né? A sua forma de pensar, o ter é diferente do pessoal da cidade. O que o senhor achou, então, da cota que foi aprovada, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, da cota para descendentes afros, descendentes e indígenas? Olha, tudo que vem para somar em relação aos direitos indígenas é bem-vindo, né? Eu sou muito a favor disso, porque eu acho que o país ele tem uma dívida histórica com os povos indígenas e uma atitude dessa demonstra que é um reconhecimento de que o país está tentando reparar essas dívidas históricas com os povos indígenas. Porém, eles esperam que sejam reparadas muito mais coisas, né? Eles esperam que as suas terras sejam demarcadas. Essa é a luta dos povos indígenas. Esse ato acontecido sexta-feira, né, em todo o Brasil, foi não somente para preencher uma necessidade localizada dos índios ali da região do Mato Grosso do Sul, mas eles desejam que a sociedade esteja de alerta, não só no passado, né, da semana passada, mas daqui para frente a sociedade possa estar vigilante para que as terras indígenas sejam demarcadas, os direitos conquistados e manter essa luta, essa chama acesa, que foi muito bonita da sociedade brasileira, e não somente aqui, mas em todo o mundo repercutiu, né, essa luta, que não só acontece no Brasil, mas está acontecendo no Chile, com os Mapuche. Agora, o mês passado, eu estive 14 dias junto com os Mapuche também, que estão na luta para reconquistar o território que foi tomado deles, e a gente está nessa luta na América Latina para ajudar os índios a reconquistar os seus direitos. Deixa eu falar em reconhecimento. O reconhecimento das terras indígenas é uma das principais políticas que o Estado brasileiro vem implementando para que essas comunidades possam reconhecer nele um canal de diálogo. Além do governo federal, as organizações não governamentais participam desse processo? Sim, muitas organizações não governamentais estão trabalhando em defesa dos interesses dos povos indígenas. Algumas, talvez, autopromoção, porém, muitas delas realmente têm se interessado e têm trabalhado na questão dos povos indígenas, parceira desse processo da defesa dos povos indígenas. O Instituto Abiala, ele está aqui em Osasco. Nós trabalhamos com filhos de catadores de materiais recicláveis, mas nós abrimos também para a defesa dos povos indígenas e estamos nessa luta junto com os povos do nosso país. Pastor Paulo, o senhor tem aí visitado, o senhor já citou há pouco, as áreas que foram retomadas pelos índios. Queria que o senhor falasse para nós dessa sua visita e o balanço que o senhor traz dessas visitas. E o senhor, inclusive, trouxe uma carta com exclusividade ao programa Visão Trabalhista Debate de uma adolescente
neto de um cacique morto. Gostaria que o senhor comentasse, por favor. Muito bem. Os Guaranis Calvários tomaram uma decisão. Essa decisão é da grande assembleia que chama Tiguaçu. E a decisão deles é de continuar a retomada de terras, porque eles estão vivendo na beira das estradas ou em lotes muito pequenos, né, de reservas que não dão possibilidade de eles sobreviver e manter-se. Então, o que acontece é que eles estão retomando seus antigos territórios e, com isso, está gerando uma violência muito grande contra eles. Isso aconteceu o ano passado na área indígena chamada de Guaiviri, perto de Amambai e Aral Moreira. Então, mataram o cacique da área, chamado Nísio Gomes, que todo mundo foi noticiado, né, em novembro. E quando foi em dezembro, eu estive na área, a área estava cercada por pistoleiros, praticamente não tinha ajuda deles, não chegava a cesta básica, né? E, então, eles estavam passando muita necessidade. Nós fizemos uma ação aqui em Osasco para levar leite para as crianças e conseguimos furar o bloqueio e chegar lá. E lá... Foi fácil furar esse bloqueio? Graças a Deus não foi difícil não, porque negociação. Eu cheguei lá e me comuniquei com a FUNAI e entrei tranquilo. E eu tenho aqui comigo a carta da neta desse cacique morto. O nome dela é Jonara. Gostaria de ler isso para nós, aos nossos telespectadores. E ela, então, ela agradece a ajuda que foi feita aqui em Osasco, né? E depois ela diz uma coisa que me comoveu bastante. Ela diz assim: a gente está lutando muito por essa terra. Estamos contando com vocês. E eu quero que vocês nos dê força para encontrar o meu avô, por favor. E também queremos essa terra. Meu avô morreu aqui e nós também vamos morrer para recuperar a minha aldeia nas mãos. Não queremos violência, nós queremos nossa terra de volta. Só isso que eu peço e nos ajudem sempre que a gente precisa. Assinado Jonara Gomes Velasquez, de apenas 12 anos. É um discurso forte e comovido, hein? Então, uma criança de 12 anos dizer que vai morrer lutando pelo seu território, isso é uma coisa anormal. Porque com 12 anos, nossas crianças estão brincando, estão como crianças estudando, e essa menina, então, demonstra a necessidade que tem de demarcar suas terras. Estamos de olho? Estamos de olho. Bom, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. A situação das tribos indígenas do Brasil foi o tema, se viu, não está fácil. E a gente está aqui lutando, Osasco, o programa Visão Trabalhista de Mais Cidades, portas abertas a todos vocês que estão realizando esse ato aí, todos os índios desse Brasil, imenso Brasil, e estamos juntos. Estamos com essa causa, o sindicato já é um grande parceiro. Quero agradecer aqui a presença do nosso convidado, o pastor Paulo Roberto da Silva, ele que é presidente do Instituto Abiala. Obrigado, meu pastor, seja bem-vindo sempre aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço a TV Osasco, também aos sindicatos metalúrgicos, ao Grupo Internacional de Apoio ao Povo Mapuche, ao povo Guarani Kaiowá, que nós lutamos internacionalmente, e agradeço a todos vocês. Eu agradeço você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. visãoemdebate@ig.com.br ou pelo site do sindicato, que é o www.sindimental.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.